Olá, hoje vamos falar sobre o diabetes. Símbolo das Nações Unidas para o diabetes mellitus. Visão geral. O que é diabetes? O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. A falta desse hormônio provoca déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, diabetes. Caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue, que é a hiperglicemia, de forma permanente. Isto é um distúrbio metabólico causado pela falta relativa ou absoluta de insulina no organismo. Essa insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem a função de facilitar a absorção da glicose pelo organismo. Por isso, quando ela é produzida em quantidades insuficientes ou atua de forma inadequada, a glicose deixa de ser absorvida pelas células, acumula-se no sangue. A diabetes é uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura. Mas, assim como qualquer doença crônica, existe um controle. O paciente diabético pode conviver muito bem com a doença se fizer um tratamento adequado. A taxa normal de glicose no organismo deve variar entre 70 a 100 mg por 100 ml de sangue. Os tipos: temos o tipo 1, que é causada pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de defeito do sistema imunológico, em que os anticorpos atacam as células que produzem esse hormônio, ocorre em cerca de 5 a 10% dos pacientes com diabetes tipo 1. E temos o diabetes tipo 2, que resulta da resistência à insulina e de deficiência na secreção de insulina. Ocorre em cerca de 90% dos pacientes com diabetes. Infecções virais podem desencadear respostas imunes, que resultam no diabetes tipo mellitus 1. O segundo tipo, a maior incidência, é por fatores hereditários e acomete mais os indivíduos da fase adulta. Normalmente está associada à obesidade e a idosos. Porém, neste caso, a produção de insulina é normal, mas os tecidos do corpo se tornam resistentes à sua ação, o que acaba impedindo a absorção da glicose pelo organismo, gerando o aumento da taxa de açúcar na corrente sanguínea. E temos o tipo de diabetes gestacional. É uma diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Sua causa exata ainda não é conhecida. O diabetes gestacional, o aumento é causado pelo aumento da produção de hormônios, principalmente do lactogênio placentário. Pode prejudicar a ação da insulina materna. Os outros tipos são decorrentes de defeitos genéticos associados às outras doenças ou uso de medicamentos. Podem ser defeitos genéticos da função da célula beta, defeito genético na ação da insulina, doenças do pâncreas, exócrino, pancreatite, neoplasia, que é câncer, hemocromatose e fibrose cística. Defeitos induzidos por drogas ou produtos químicos, diuréticos, corticoides, beta-bloqueadores e contraceptivos, que são os anticoncepcionais. Resumo dos tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 é aquela que a pessoa descobre a doença nos primeiros anos de vida. É necessário aplicar a insulina como tratamento medicamentoso. A diabetes tipo 2 é desenvolvida ao longo da vida, devido a fatores genéticos, hábitos de vida, como alimentação inadequada. Diabetes gestacional é desenvolvida durante a gestação e muitas vezes após o parto ela deixa de existir. A gestante
que teve diabetes gestacional tem uma chance maior de desenvolver a diabetes tipo 2 ao longo da vida. Encontramos também a pré-diabetes. São aquelas pessoas que estão apresentando uma resistência ao funcionamento da insulina, hormônios que colocam açúcar no sangue para ser utilizado, mas que ainda não foram diagnosticados com a doença. Os sintomas. Os principais sintomas do diabetes tipo 1 é vontade de urinar diversas vezes, fome frequente, sede constante, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náuseas e vômitos. Os sintomas do diabetes: cansaço fácil, tem muita sede, aumento do apetite, urina aumentada e emagrecimento. A sede, o aumento da sede é um dos sintomas de hiperglicemia. Principais sintomas do diabetes tipo 2: infecções frequentes, alteração visual, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de feridas, formigamento nos pés e furúnculos. O diagnóstico do diabetes normalmente é feito com base na verificação das alterações da glicose no sangue em jejum e após a ingestão de grandes doses de açúcar em 2 dias diferentes. O diagnóstico: para realizar o teste confirmatório do diabetes, o paciente deve permanecer em jejum de 8 horas. É permitido beber água antes da primeira coleta de sangue. Em seguida, deve-se ingerir 75 gramas de glicose anidra ou 82,5 gramas de glicose monoidratada, dissolvidos em 250 a 300 ml de água e no máximo 5 minutos. Uma nova coleta de sangue é feita a 2 horas após a ingestão de glicose. Durante a espera, o paciente não pode fumar e deve permanecer em repouso. Tratamentos e cuidados. O tratamento correto do diabetes significa manter uma vida saudável, evitando diversas complicações que surgem em consequência do mau controle da glicose. A alimentação para diabetes: retirar totalmente o açúcar, mel, açúcar mascavo, açúcar cristal, o açúcar orgânico e todas as preparações que vão esses ingredientes doces e sobremesas. Não misturar e nem repetir os carboidratos na mesma refeição, como por exemplo arroz, batata, mandioca, mandioquinha, macarrão, pão, aveia e granola. Então, quando for alguém paciente com diabetes, não pode ter uma quantidade de carboidrato na mesma refeição. Tem gente que vai comer, põe arroz, põe batata, põe macarrão, tudo de uma vez só, isso faz aumentar a glicose. Prefiro os carboidratos integral, pão integral, macarrão integral, aveia, granola. A fibra presente nesses alimentos ajuda a liberar o açúcar no sangue aos poucos e controlar a sobra de açúcar no organismo. A alimentação como carnes, ovos e laticínios devem ser consumidos com moderação, pois possuem proteínas que, em excesso, também altera a glicemia e sobrecarregam os rins, além de possuírem muitas gorduras saturadas e colesterol ruim. A alimentação para diabetes: consumir em torno de 3 frutas por dia, mas deve ser fracionada, ou seja, uma de cada vez a cada 3 horas, de preferência consuma a casca. Não tomar suco de frutas concentradas, somente uma fruta por copo. Igual, você vai tomar um suco de laranja. Nesse suco de laranja, num copo de suco de laranja, pode ir em 2 a 3 laranjas, num copo só. Então, isso é suco de fruta concentrado, entendeu? Então, o exagero de frutas para suco, para diabetes, não é bom, porque tem muita glicose. Os vegetais são importantíssimos na alimentação. As folhas podem ser consumidas à vontade. Em relação aos legumes, cuidado com a beterraba. Nunca tome suco de beterraba. Consuma a beterraba junto com a refeição,
em pequena quantidade, em torno de 2 fatias finas ou uma colher de sopa da beterraba ralada junto ao almoço e jantar. Por que a beterraba? A beterraba ela tem uma alta concentração de glicose, tá? Então, por isso que ela não deve ser comida exageradamente, para quem é diabético. Deve-se consultar um nutricionista para organizar a dieta melhor recomendada para o seu caso. É preciso entender a diferença entre light e diet. Uma alimentação classificada como light diz que esse alimento tem redução de pelo menos 25% de um dos componentes. O diet significa que o alimento tem ausência total de um nutriente. No caso dos diabéticos, o termo correto é o diet, por ter ausência total de açúcar. Se for comprar algum alimento light, precisa conferir nos ingredientes descritos no rótulo se na composição tem açúcar ou não. Os doces diets são boas opções para saciar a vontade de doce, mas cuidado com a quantidade. Muitas vezes esses alimentos são mais gordurosos do que nas versões normais. Não abuse das quantidades de adoçante. A recomendação é de 3 a 5 gotas por copo ou um sachê por copo. Dê preferência para os adoçantes naturais, esteviosídeos e sucralose. O mais importante de tudo é a aceitação da doença, do modo que o diabético aceita que o açúcar não poderá mais ser consumido. Ele ficará aberto a começar a gostar das versões diet. A resistência no tratamento é o que mais dificulta. É lógico que o sabor do diet não é igual aos alimentos normal, mas é possível consumir alimentos diet que são gostosos também. Ao contrário dos outros tipos de açúcares, o beta-glucano, retirado no capim natal rosa, pode diminuir a quantidade de glicose da corrente sanguínea. É um açúcar diferente, não conheço esse açúcar não, tá? Vou pesquisar sobre esse açúcar, tá? Que diminui a quantidade de glicose, não conheço. Convivendo com o prognóstico, convivendo com a doença. As complicações possíveis são o prolongamento da hiperglicemia, altas taxas de açúcar no sangue, que pode causar sérios danos à saúde. Retinopatia diabética. É uma lesão que aparece na retina do olho, podendo causar pequenos sangramentos e, como consequência, a perda da acuidade visual. Essa pessoa pode ficar cega com o aumento da glicose no sangue. Nefropatia diabética. São alterações nos vasos sanguíneos dos rins que fazem com que ocorra uma perda de proteína pela urina. O órgão pode reduzir sua função lentamente, mas de forma progressiva até a sua paralisia total, levando esse paciente a fazer hemodiálise, tá? Porque a alta concentração de açúcar no sangue pode causar cegueira e a paralisação dos rins, levando esse paciente a fazer hemodiálise. Neuropatia diabética. Os nervos ficam incapazes de emitir e receber as mensagens do cérebro, provocando sintomas como formicamento, dormência ou queimação das pernas, pés e mãos, dores locais e desequilíbrio, enfraquecimento muscular, traumatismo dos pelos, pressão baixa e distúrbio digestivo. Excesso de transpiração e impotência. Outra complicação perigosíssima para diabético é o chamado pé diabético. Ocorre quando uma área machucada ou infeccionada nos pés desenvolve uma úlcera, uma ferida. Seu aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados. Qualquer ferimento nos pés deve ser tratado rapidamente para evitar complicações que podem levar a uma amputação do membro afetado. Os pacientes diabéticos que têm esse problema com o pé diabético, eles têm essa ferida no pé, eles nem sentem
porque eles fica um pouco sem sensibilidade, né, na região dos pés. E como ele não sente dor, essa ferida pode ir aumentando. E quando for ver, né, para tratar, fica mais complicado, levando assim uma amputação do membro, tá? Por isso a gente da enfermagem tem que ter muito cuidado quando for conversar com esse paciente que tem diabetes e tal, sempre tá olhando o pé para ver se não tem nenhuma ferida entre os dedos, tá? Ensinar esse paciente a enxugar os pés direitinho para que evite o pé diabético. Caso não limpe, cuide bem e esteja atento para as feridas nos pés, os danos podem levar à necessidade de amputação. Complicações possíveis: um infarto do miocárdio e acidente vascular. Ocorre quando os grandes vasos sanguíneos são afetados, levando à obstrução, que é a aterosclerose, que é o entupimento das artérias, tá? De órgãos vitais, como o coração e o cérebro. O bom controle da glicose e a atividade física e o medicamento que possam combater a pressão alta e o aumento do colesterol e a suspensão do tabagismo são medidas imprescindíveis de segurança. A incidência desse problema é de 2 a 4 vezes maior em pessoas com diabetes. A aterosclerose é isso aí, ó. Essa gordura, né, que faz entupir a artéria, então causando AVC, um infarto, tá? Por falta de circulação do sangue. Esse sangue é impedido de circular, porque formou essa placa aí de gordura, então ele está impedido de passar. Aí os outros órgãos ficam prejudicados pela falta de circulação sanguínea. Complicações possíveis: infecções. O excesso de glicose pode causar danos ao sistema imunológico, aumentando o risco da pessoa com diabetes contrair algum tipo de infecção. Isso ocorre porque os glóbulos brancos responsáveis pelo combate a vírus e bactérias ficam menos eficazes com a hiperglicemia. O alto índice de açúcar no sangue é propício para que fungos e bactérias se proliferem em áreas como boca e gengiva, pulmões, pele, pés, genitais e local de incisão cirúrgica. Convivendo com o prognóstico. Paciente com diabetes deve ser orientado a realizar exames diários dos pés para evitar o aparecimento de lesões, manter uma alimentação saudável, utilizar os medicamentos prescritos, praticar atividades físicas, manter um bom controle da glicemia, seguindo corretamente as orientações médicas. É possível monitorar o controle de glicemia em casa por meio do teste da ponta do dedo, que é chamado de glicemia capilar. Esse teste que é feito com um furinho na ponta do dedo, chamado de glicemia capilar. Exercício físico ajuda na prevenção de complicações, tanto do diabetes tipo 1 e tipo 2, e a manter o controle e os níveis de glicemia. Obrigada, boa noite.